Você sabe quais são os critérios de segurança para mobilizar o paciente crítico na UTI? Eu sou Daniel Lago e estamos aqui no canal Físio na UTI e eu vou falar exatamente sobre os critérios de segurança para a mobilização do paciente na UTI. Roda a vinheta. Bom, mobilização na UTI é um tema extremamente recorrente, muito comum. A gente fala muito sobre isso, até porque é um dos papéis importantes da fisioterapia na UTI. O fisioterapeuta precisa estar capacitado, apto a mobilizar e a reabilitar seu paciente. São duas coisas diferentes, a gente vai falar disso em outro vídeo ainda, tá? Se preparem. Mobilizar e reabilitar. Então, nós prescrevemos atividades para os pacientes e prescrevemos exercícios para os pacientes. Todo paciente que está na UTI precisa de mobilização? Precisa de reabilitação? É uma pergunta que não tem resposta, mas buscando as evidências, a gente sabe que pacientes que são mobilizados precocemente ou que são submetidos a protocolos de exercício de forma precoce têm benefícios, melhores desfechos funcionais, inclusive redução de tempo de ventilação mecânica e internação na UTI e hospitalar. Mas é fundamental que o fisioterapeuta saiba em que momento você deve realizar a mobilização. Por quê? Existem critérios bem claros de contraindicação para a mobilização. E uma coisa que é importante lembrar, a contraindicação de agora, ela pode deixar de existir daqui a pouco. Então, nem sempre vai ser contraindicado. Eu tenho situações que naquele momento eu não posso realizar, mas em outro momento o paciente pode estar liberado para participar das atividades de mobilização e de reabilitação. Quais são os critérios mais comumente descritos como fatores de segurança para mobilizar o paciente na UTI? Critérios hemodinâmicos, critérios respiratórios, critérios neurológicos. Então, juntando esses três critérios, eu tenho várias variáveis que eu vou ter que avaliar no paciente. Pensando nos critérios cardiovasculares, tomem nota, anotem aí. Foquem na frequência cardíaca e na pressão arterial. A frequência cardíaca deve estar acima de 40 e abaixo de 140 batimentos por minuto. É uma faixa tolerável de segurança. É o que está na literatura. Eu, particularmente, tenho os pés atrás para mobilizar pacientes com frequências muito baixas, abaixo de 50, mas temos respaldo para isso na literatura, beleza? 40 a 140. Pacientes taquicárdicos em excesso não tem reserva cardiovascular. Você não vai conseguir realizar atividade com ele. Por quê? Porque a frequência cardíaca já está muito elevada e o teu exercício, a tua atividade de mobilização vai aumentar mais ainda e isso pode ser deletério para o paciente. Então é muito mais seguro que você esteja nessa faixa, entre 40 e 140 batimentos por minuto. Já a pressão arterial, foco principalmente na pressão arterial sistólica. A pressão arterial sistólica elevada é uma contraindicação. Elevada a quanto, Daniel? Acima de 180 milímetros de mercúrio. Na literatura eu encontro um valor baixo também, abaixo de 90 milímetros de mercúrio. Então, entre 90 e 180 milímetros de mercúrio, eu tenho uma certa segurança para mobilizar o paciente na UTI. Deixa eu contar uma história para vocês em relação à pressão arterial que eu vivi há pouco tempo. Tinha uma paciente na UTI que estava cursando com hipertensão, com a pressão arterial sistólica sempre ali entre 180 e 190. Era uma paciente que já era hipertensa prévia e estava hipertensa na UTI. Ela já estava uns 4 dias internadas ali, sempre restrita ao leito. Por quê? Porque ela tinha um critério que contraindicava a mobilização, a pressão arterial muito elevada. Mas olha só, 4 dias já mantendo a mesma pressão, não aumentava mais que aquilo, não diminuía. A paciente previamente já era hipertensa. E aí, será que realmente eu não posso mobilizar? Pensei exatamente dessa forma. Será que eu não posso fazer gradativamente a mobilização, as mudanças posturais, as transferências e avaliando passo a passo o comportamento da pressão? E assim eu fiz. E a paciente ficou muito feliz, porque ela queria sair da cama e ninguém tirava, justamente porque a pressão estava elevada. Então, primeiro passo, sentei a paciente no leito, medi a pressão. Depois de alguns minutos, sentei a paciente beira-leito, ativamente. Ela sentou à beira-leito, deixei sentada, medi a pressão. O que aconteceu? Estava igual. Nada mudou na pressão. Ou seja, aquilo que eu propus de apenas tirar de uma posição de estar encostada no leito para sentar à beira-leito, não trouxe nenhum impacto. Próxima etapa, ficar em pé. Ficou em pé,
pressão medida, sem alteração. Sentei a paciente na poltrona, pressão medida, sem alteração. Olha só, por mais que a gente tenha números claros na literatura, a gente tem sempre que avaliar o contexto. E esses dias eu ouvi uma frase muito bacana de um colega lá do Rio de Janeiro, Rodrigo Pena, que diz o seguinte: olhe seu paciente não como uma foto, mas como um filme. Então não é aquele recorte do momento que vai determinar o que você vai fazer, mas o contexto. E a paciente se beneficiou de sair da cama, ficou feliz por ficar em pé, sentou na poltrona, teve muito mais independência e autonomia. Lógico, com aquela pressão alta, eu não vou propor exercício para aquela paciente, não é hora de fazer exercício com aquela paciente, mas eu consegui mobilizá-la, consegui transferi-la do leito para a poltrona ativamente, sem causar transtorno algum. Então sempre lembrem disso, não foquem somente no número, foquem na clínica e na história do paciente. Então frequência cardíaca, pressão arterial, são dois parâmetros aí que a gente vai sempre ter que olhar antes de mobilizar o paciente na UTI. Quanto às considerações respiratórias, frequência respiratória, saturação periférica de oxigênio. Na literatura, os valores de frequência respiratória toleráveis vão até 35 incursões por minuto. Então, a gente pode manter aí o paciente, aliás, mobilizar o paciente se a frequência respiratória for de até 35 incursões por minuto. Novamente, o número por si só pode não ser o fator determinante. Eu posso ter um paciente com a doença restritiva, que vai respirar mais rápido do que um outro paciente. Então, sempre analisar o contexto, beleza? Frequência respiratória, na literatura, até 35 incursões por minuto. Saturação periférica de oxigênio, até 90%, salvo exceções. A gente sabe que tem pacientes que vão saturar menos que 90% e está tudo bem, é o normal para aquele paciente. Nem sempre o normal vai ser normal. Muitas vezes o normal para o paciente é um valor anormal e tá ok, tá bom para ele aquilo. Então considerem novamente o contexto e a história do paciente. 90% de saturação, frequência respiratória até 35 incursões por minuto, são dois valores muito comuns. E quando eu penso no paciente em ventilação mecânica, fique atento a PIP e FO2. Esses dois parâmetros podem limitar a mobilização, especialmente se a PIP for for igual ou maior a 10 centímetros de água e a FO2 maior ou igual a 60%. São os dois valores descritos na literatura como valores que restringem a mobilização. Podem não impedir, mas vão limitar de alguma forma. Outro ponto importante é avaliar o neurológico do paciente. É um paciente colaborativo? É um paciente que consegue interagir? É um paciente que está acordado? É um paciente que está sonolento? É um paciente não responsivo? Então, a depender do perfil neurológico do paciente, as minhas condutas vão mudar. Então, para realizar exercício, preferencialmente, eu tenho que ter um paciente acordado e que seja capaz de colaborar. Não um paciente inconsciente, com nível de consciência alterado, rebaixado, ou que não tem alguma interação por conta de uma lesão neurológica, por exemplo, eu vou mobilizar também, porém, eu vou trabalhar de forma passiva, com posicionamentos, mudanças posturais, ortostatismo passivo, cicloergometria, enfim, com recursos que podem auxiliar o paciente nesse momento. Para a fisioterapia, o foco principal é no paciente acordado que colabora. Esse paciente ele vai se beneficiar muito mais da nossa assistência. Recapitulando então, galera, falamos sobre os critérios de segurança para a mobilização na UTI, as considerações cardiovasculares, respiratórias, da ventilação mecânica e neurológicas. Teve alguma dúvida? Ficou alguma pendência aí sobre o assunto? Deixa aqui nos comentários, deixa seu like, curte aqui o vídeo, isso é fundamental para que a gente continue fazendo o nosso trabalho aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal. A gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!